Após o desligamento oficial dos Estados Unidos sobre a ajuda bélica à Ucrânia e as declarações ameaçadoras de Donald Trump, a União Europeia não viu outra saída a não ser entrar de corpo e alma e armas próprias em defesa da Ucrânia. Até a Volkswagen está voltando aos campos de batalha. Como assim, a Volkswagen? Pois é, assista esse vídeo para entender melhor essa história. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários países da Europa, além do Japão, claro, foram castigados pelos bombardeios incessantes, culminando em duas das bombas mais fortes e letais já lançadas pelo homem, que arrasaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O Japão atualmente não tem sido visto no contexto dos conflitos que estão rolando, mas a Europa, sim. E não é à toa que os países europeus estão se preparando para o pior, especialmente no tocante à guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia. O fato é que não há como confiar nos russos, segundo os governos da Alemanha, Espanha, França, Polônia e Inglaterra já deixaram claro. Ainda mais depois que os Estados Unidos deixaram de enviar ajuda militar aos ucranianos, quando a segurança de toda a Europa também começa a ser abalada, uma vez que eles temem que, se a Rússia conquistar novamente a Ucrânia, vai também querer tomar outras partes do continente. O cenário atual não é favorável a lado nenhum. Mesmo porque os americanos ainda não decidiram como vai ficar, isto é, se eles continuarão a apoiar a Ucrânia ou se partirão para o lado de seu maior inimigo, que é a Rússia. O apoio norte-americano é crucial, uma vez que os americanos possuem o exército mais bem treinado e capacitado do mundo, seja em pessoal, em armas, em máquinas ou em tecnologia. Ninguém é páreo para os Estados Unidos, pelo menos na cabeça dos próprios americanos. A Europa, por sua vez, em momento algum descartou a ajuda à Ucrânia mesmo diante da incerteza americana. E diante das últimas declarações e tratativas de Donald Trump em relação às taxas de importações e exportações, que além de pegar de surpresa a maioria dos países do mundo, não agradou a ninguém, gerando caos nas bolsas e receio por parte de outros governantes. Portanto, a ambição dos europeus em retomar seus programas de armamento não vem só sendo discutida há meses, como também colocada em prática. Até a famosa Volkswagen já está dando início a novos projetos. De carros, passarão a fabricar bombas. Não diretamente, mas ela não está totalmente fora do contexto. O fato é que, diante do crescente investimento europeu em defesa, a Volkswagen sinaliza interesse em expandir sua atuação para o setor militar. Durante a conferência anual de resultados, realizada na última quarta-feira, dia 12 de março de 2025, em Wolfsburg, o CEO Oliver Blume destacou que a empresa está disposta a colaborar com outras montadoras no desenvolvimento de veículos blindados. Essa possível mudança de estratégia ocorre em um momento de reconfiguração das políticas de segurança da União Europeia. Recentemente, Bruxelas anunciou um megaplano de 840 bilhões de dólares para reforçar a capacidade militar do bloco, uma resposta direta à instabilidade provocada pelo corte do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia. O impasse entre o presidente Donald Trump e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky levou diversos países europeus a ampliar seus orçamentos de defesa, abrindo novas perspectivas para empresas de tecnologia e fabricantes de veículos militares. E não só isso. Nos últimos anos, a Volkswagen, assim como várias outras montadoras, tem sentido na pele as dificuldades impostas pela concorrência cada vez mais crescente, pela própria crise econômica de muitos países e, mais recentemente, com a taxação comercial imposta pelo governo Trump, que podem impactar suas operações globais. O governo dos Estados Unidos avalia impor novas tarifas sobre veículos importados do México, Canadá e da União Europeia, o que pode afetar diretamente as exportações da montadora alemã. Além do mais, na Europa, houve um crescimento nominal de 50% nas despesas de defesa na última década, sendo que a Alemanha assumiu a liderança ao registrar o maior orçamento de defesa do continente e o segundo maior da ONU, perdendo somente para os Estados Unidos. Frente a todos esses problemas, a empresa fechou algumas unidades, também na Alemanha, as quais não ficaram vazias, pois apareceu uma empresa parceira que, por enquanto, está sendo a maior esperança para a Alemanha
e uma grande aposta bélica por parte da Europa. Com a pressão para que os países europeus assumam mais responsabilidade por sua própria segurança, a Alemanha aumentou significativamente seus gastos militares, superando o Reino Unido e se tornando a nação que mais investe em defesa no continente. Nesse contexto é que entra a possível parceria entre a Volkswagen e a Rheinmetall. A Rheinmetall é a maior fornecedora de sistemas na indústria de defesa alemã e de toda a Europa. As duas empresas entraram em um acordo no qual a Rheinmetall usará as fábricas fechadas, a fim de produzir armas, enquanto a Volks entrará também com a mão de obra na fabricação de veículos militares, segundo algumas informações. A união das duas mostra como empresas civis podem contribuir para a indústria militar. Aproveitando fábricas e estruturas já existentes, essas companhias podem ajudar a suprir a crescente demanda por equipamentos de defesa, otimizando recursos e fortalecendo a indústria militar europeia em um momento de tensão geopolítica. Com a necessidade de expandir rapidamente a produção de armamentos e veículos militares, adaptar instalações como as da Volkswagen podem ser uma solução estratégica. A primeira unidade será na cidade de Osnabrück, onde começará ampliando sua produção de tanques. Armin Paperger, CEO da Rheinmetall, destacou que a fábrica de Osnabrück seria adequada para as operações da empresa, mas qualquer decisão de adquirir essas instalações dependeria da obtenção de mais pedidos de tanques. A Alemanha tem suas razões para, desde o contexto da Guerra Fria, ter se mantido neutra em várias questões, mas, ao mesmo tempo, ter se preparado militarmente em esforços maiores do que seus vizinhos do continente. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, em 2023, o gasto da Alemanha em treinamentos e equipamentos militares foi na ordem de 66,8 bilhões de dólares, ficando atrás somente do Reino Unido, na Europa, e em 7º lugar no mundo. A Ucrânia vem em 8º, com 64,8 bilhões gastos no setor militar na mesma época. Os outros países europeus, especialmente os que fazem fronteira com a Rússia, também estão fazendo sua parte. A Polônia, por exemplo, tem sido um dos países que mais estão gastando no setor. O país chegou a ultrapassar os 4% de seu PIB comprando tanques Abrams dos Estados Unidos, caças F-35, sistemas de defesa Patriot e artilharia da Coreia do Sul. A Polônia também fortaleceu sua fronteira com Belarus e a região de Kaliningrado, aumentando a presença militar no leste do país. Estônia, Lituânia e Letônia, os países bálticos, também aumentaram seus gastos militares e estão reforçando bases militares próximas a fronteiras tidas como críticas. Esses países também são membros da OTAN e, sendo assim, a defesa de um é a defesa de todos. E o mesmo cabe à Finlândia, mesmo sendo nova na organização, que está providenciando a construção de barreiras e aumentando a vigilância. A França é um dos países europeus que mais tem apoiado a Ucrânia e, por isso, não só tem conclamado os outros países da União Europeia a se engajarem com mais vigor, como também tem investido e planeja investir bilhões de euros em sua defesa. Estima-se algo na casa de 400 bilhões até 2030, e é bom lembrar que a França é um dos países da Europa a possuir armas nucleares. Outro país que está colocando seus militares em estado de atenção é o Reino Unido, que, além da defesa das forças convencionais, tem investido alto em inteligência e cibersegurança. O Reino Unido tem sido um dos maiores fornecedores de armamento para Kiev, incluindo tanques Challenger e mísseis de longo alcance. A Noruega também, como integrante da OTAN, também investe na defesa de sua fronteira no norte, que faz divisa com a Rússia. O país está expandindo sua marinha e forças terrestres para atuar em climas extremos. Até dias atrás, devido a uma parceria com os Estados Unidos, a presença militar americana era massiva, inclusive com bases em alguns lugares estratégicos. Agora, com essa descrença imposta por Donald Trump, não se sabe como ficará essa situação. E a Ucrânia? Como está em meio a todo esse caos? Após o incidente na Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expulsou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma reunião tensa,
A Ucrânia adotou várias medidas para fortalecer suas alianças e buscar apoio internacional. Zelensky intensificou os contatos com líderes europeus para garantir suporte contínuo à Ucrânia. Em Londres, participou de uma cúpula de segurança com cerca de 15 líderes, incluindo o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron. Nessa reunião, discutiram estratégias para fortalecer a posição ucraniana, aumentar a pressão econômica sobre a Rússia e explorar garantias de segurança europeias, especialmente diante da possibilidade de redução do apoio dos Estados Unidos. O Reino Unido e a França se comprometeram a colaborar com a Ucrânia na elaboração de um plano de paz a ser apresentado aos Estados Unidos. Além disso, o Reino Unido anunciou um empréstimo de 2,26 bilhões de libras esterlinas para apoiar as capacidades de defesa da Ucrânia, com foco na produção de armamentos no território ucraniano. Apesar das tensões com Trump, Zelensky enfatizou a importância do apoio americano e expressou esperança na normalização das relações. Ele descartou a possibilidade de pedir desculpas, conforme sugerido por autoridades americanas, e reafirmou o compromisso da Ucrânia em buscar uma paz duradoura. Diante do afastamento dos Estados Unidos, a Ucrânia tem se empenhado em fortalecer suas parcerias europeias, assegurando apoio militar e econômico para enfrentar os desafios impostos pela guerra com a Rússia. Essas ações refletem a determinação de Kiev em manter sua soberania e buscar soluções diplomáticas para o conflito. Como se vê, Zelensky não está tão sozinho como Trump sugeriu. E a humanidade